Você chegou aos 30 anos e ainda sente que ninguém te leva a sério. Você fala, ninguém escuta. Você tenta impor limites e as pessoas riem por dentro. Você tenta ser justo, educado, compreensivo e o mundo interpreta isso como fraqueza. Você pode não admitir, mas isso te corrói, porque no fundo você sabe que já passou da idade de ser ignorado. Já passou da idade de se comportar como alguém que ainda espera a aprovação. Maquiavel, se estivesse vivo hoje, olharia para você e diria com todas as letras: o mundo não respeita boas intenções. O mundo respeita força, e não falo de força física. Falo da sua capacidade de se posicionar, de mostrar com seus gestos, com sua presença, que você não aceita ser tratado como menos. Maquiavel não era um moralista. Ele não escrevia para que os homens fossem bons. Ele escrevia para que os homens entendessem o jogo. E esse jogo, meu amigo, é brutal com quem não sabe jogar. A primeira coisa que você precisa entender é que o respeito não é dado, é tomado. Quando você entra em um ambiente e espera que te tratem bem apenas por ser uma boa pessoa, você já começou perdendo. As pessoas testam. Elas observam suas reações, medem seu silêncio, provocam de forma sutil para saber até onde podem ir com você. Se você se omite, se você sorri nervoso, se você abaixa os olhos, a mensagem está dada. Você é fraco. E o fraco, segundo Maquiavel, é útil apenas enquanto serve aos interesses dos outros. Você precisa construir a imagem de alguém que pode ser perigoso. Não que vá machucar alguém, mas alguém que carrega uma energia que impõe respeito antes mesmo de abrir a boca. Isso exige silêncio estratégico, exige que você pare de explicar demais, exige que você aprenda a dizer não sem justificar, exige que você desapareça por um tempo, se necessário, para reaparecer com mais peso. A maioria dos homens passa a vida querendo ser querido. Querem ser vistos como bons, corretos, generosos, mas o preço disso é alto. O respeito é sacrificado no altar da aceitação. E quando você chega aos 30, a conta começa a chegar. A mulher que te despreza, o chefe que te ignora, os amigos que só te procuram quando precisam. Todos esses são reflexos de uma única coisa: sua fraqueza percebida. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. E aqui está o ponto. Você quer ser amado por todos, mas ninguém te teme. Então ninguém te respeita. E sem respeito, o amor dos outros é vazio. Ele depende do seu esforço constante para agradar, para se encaixar, para evitar conflitos. Mas um homem que entende Maquiavel não tem medo do conflito. Ele sabe que o conflito é a forma como os limites são estabelecidos. E se você não estabelece limites, os outros fazem isso por você. A sua linguagem corporal diz tudo antes mesmo de você falar. Sua postura, sua firmeza no olhar, seu silêncio quando todos falam demais. Isso é poder, e isso se aprende. Você não precisa ser agressivo. Precisa ser firme, precisa parecer que tem algo em você que os outros não conseguem decifrar. Algo que causa uma leve tensão no ar. Não medo, mas cautela. E essa cautela é o início do respeito. Um homem que não é temido é um homem vulnerável. E se você não é temido por ninguém, nem mesmo por sua ausência, é porque você se entregou demais, falou demais, cedeu demais, perdoou o que não deveria. Aceitou o que era inaceitável. Aos 30, você já coleciona cicatrizes. Já viu quem prometeu ficar ir embora. Já viu quem parecia fraco te passar por cima. E já percebeu que bondade não garante nada. Pelo contrário, quando não vem acompanhada de força, a bondade se transforma em convite para abuso. Maquiavel alertava que os homens mudam de opinião conforme o medo que sentem. Isso não é bonito, mas é real. O mundo respeita quem impõe respeito. E o que isso significa na prática? Que você precisa parar de querer ser entendido, parar de se explicar, parar de justificar suas escolhas.
e começar a mostrar resultados, começar a ocupar espaço, começar a falar pouco, mas com impacto. O homem que fala demais é o mais fácil de manipular. Você foi treinado para acreditar que, se for bom o suficiente, as pessoas vão reconhecer. Mas o mundo não funciona assim. O mundo respeita quem parece ter poder. E o poder começa pela imagem, pela maneira como você se veste, se movimenta, se coloca diante dos outros. Não é sobre ostentação, é sobre presença. Maquiavel dizia que as aparências são mais importantes do que a realidade. E não porque ele era superficial, mas porque ele era observador. A maioria das pessoas não enxerga a verdade. Elas enxergam o que você mostra. E se você mostra submissão, insegurança, ansiedade por agradar, é isso que elas vão usar contra você. Você tem que ser estratégico, tem que saber quando sumir, quando calar, quando cortar, quando sorrir sem mostrar os dentes, quando recuar para atacar depois, quando elogiar para desarmar e quando ignorar para enfraquecer. Essas são armas invisíveis, mas muito mais eficazes que qualquer grito, qualquer briga. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas parar de mendigar respeito. Ele vem quando você se torna uma ameaça silenciosa. Quando você é o tipo de homem que, mesmo sem falar nada, muda a energia de um ambiente quando entra. E isso não vem com frases prontas. Vem com postura, escolhas e com o silêncio certo no momento certo. Você quer que te respeitem? Então comece a cultivar o mistério. Pare de ser acessível demais. Pare de responder tudo imediatamente. Pare de rir de piadas sem graça só para ser aceito. Pare de aceitar convites de quem te ignora quando não precisa de você. Comece a observar mais e reagir menos. Maquiavel dizia que quem controla as emoções, controla o jogo. E a maioria dos homens perde porque reage com raiva, com insegurança, com medo de perder pessoas que nem sequer o valorizam. A partir dos 30, você tem que começar a cortar tudo que diminui sua força. Seja um ambiente, uma relação, um hábito. Você não tem mais tempo para se explicar para quem não te entende. E não tem mais energia para sustentar máscaras. Maquiavel não pregava frieza por capricho. Ele apenas mostrava que quem depende da aprovação alheia está condenado à fraqueza. E você sente isso na pele, toda vez que abaixa a cabeça, toda vez que engole o que não deveria, toda vez que ri para quem te despreza, e toda vez que tenta convencer alguém de que você merece respeito. O respeito não é pedido, é imposto, com ações, com ausências, com limites, com decisões firmes, mesmo que isso custe sua solidão momentânea. Porque o homem que tem medo da solidão jamais será respeitado. Ele sempre será refém da companhia alheia, mesmo que essa companhia o enfraqueça. Aos 30, você precisa abandonar de vez a ilusão de que todos vão te compreender, que vão ver seu coração, que vão reconhecer sua intenção. Isso é coisa de criança. O mundo adulto funciona em outra lógica, uma lógica fria, dura e muitas vezes injusta, mas é essa lógica que você precisa dominar. Ou ela te engole, e quando você finalmente para de tentar agradar e começa a agir com estratégia, o mundo começa a te notar. E não é porque você mudou de roupa, de tom de voz ou de círculo social. É porque você deixou de ser previsível. E um homem imprevisível é um homem perigoso. E um homem perigoso é um homem respeitado. Um homem só começa a ser respeitado de verdade quando aprende a se tornar necessário e ao mesmo tempo dispensável. Isso parece contraditório, mas é uma das lições mais sutis que Maquiavel deixou. Você deve ter algo que os outros precisam, mas não deve demonstrar que precisa dos outros, porque quem demonstra dependência perde o poder. A partir dos 30, o respeito não vem do quanto você agrada, mas do quanto você pode se retirar, do quanto você é capaz de se afastar sem implorar por retorno. E isso
Vale para todas as áreas da vida: relacionamentos, amizades, trabalho. Quando você não consegue se retirar, quando você aceita tudo para não ser deixado, você se torna previsível. E previsibilidade é a antítese do respeito. Maquiavel dizia que o príncipe deve aprender a agir como a raposa e como o leão. A raposa para perceber as armadilhas, o leão para intimidar os lobos. A maior fraqueza dos homens hoje é não saber ser nenhum dos dois. Confiam demais, se expõem demais, falam demais. Querem ser compreendidos por todos. Só que o mundo não é um confessionário. O mundo é um teatro de guerra silenciosa. E aquele que se revela cedo demais se torna presa fácil. Você precisa se treinar para observar primeiro. Nunca se entregue logo de início. Seja no amor, no trabalho, nas amizades. Toda pessoa que te pressiona por transparência imediata está tentando mapear suas fraquezas. E se você se deixa mapear, será manipulado. O respeito nasce do controle. Controle de si e dos ambientes que você frequenta. Quando você entra em um lugar e sente que precisa falar alto para ser notado, é porque já perdeu. O homem de valor não precisa gritar. Sua presença fala antes dele. Mas isso só acontece quando você começa a cortar o que te enfraquece. Pessoas que só te procuram quando estão por cima. Relacionamentos onde você sempre é quem investe mais. Ambientes em que você precisa fingir ser outro para se encaixar. Maquiavel ensinava que quem quer agradar a todos acaba sendo respeitado por ninguém. É preferível ser odiado por alguns e temido pelos demais do que ser amado por todos e levado na brincadeira. Você foi educado a acreditar que deve ser sempre educado, gentil, compreensivo. Mas há um detalhe. Quando isso não vem acompanhado de força, essas virtudes viram fraquezas. E a verdade é que você já sentiu isso. Já percebeu que, quando você diz sim para tudo, as pessoas começam a te exigir mais ainda. Já percebeu que, quando você tenta ser justo demais, os injustos se aproveitam. O problema nunca foi a sua bondade, foi a ausência de limites, a ausência de silêncio, a ausência de estratégia. E Maquiavel é claro: se você quer manter o poder, precisa aprender a esconder suas intenções. Você não deve anunciar seus planos, não deve dizer a ninguém o que vai fazer, para onde vai, como vai agir, porque cada vez que você se revela, você entrega seu poder. O mistério é uma forma de domínio. Quando ninguém sabe o que você pensa, eles recuam. Quando sabem tudo, te desprezam. Repare como as pessoas te tratam quando percebem que você está sempre disponível. Elas te ignoram, mas se você some por um tempo, se você finge desinteresse, se você se recusa a se explicar, elas começam a te procurar. Começam a querer entender o que houve. E por quê? Porque você interrompeu o fluxo de previsibilidade. O segredo, como Maquiavel diria, é parecer que você pode agir de forma cruel, mesmo sendo justo, porque a possibilidade da crueldade basta para manter o respeito. Você precisa se tornar alguém que não precisa de aprovação, que não teme o silêncio, que não recua diante da rejeição. Porque o mundo testa, e se você não passar nos testes, será usado. Pessoas que não são respeitadas são usadas como degraus. São lembradas quando é conveniente. São ouvidas apenas quando estão dizendo o que os outros querem escutar. Você já foi esse homem. Já abaixou a cabeça quando devia bater na mesa. Já cedeu por medo de parecer duro. Já pediu desculpas por ser verdadeiro. E tudo isso te colocou onde você está hoje, em um lugar de pouca influência, pouca voz e nenhum respeito real. Mas isso pode mudar, desde que você aceite abandonar o velho eu. O velho eu que busca ser amado, que tem medo de ser odiado, que se explica para tudo e todos, que teme o olhar alheio, que precisa de garantias antes de agir. Esse homem precisa morrer, porque, como disse Maquiavel, os homens em geral julgam mais com os olhos do que com o coração.
Ou seja, o que você parece ser importa mais do que o que você realmente é. Então você pode ser o homem mais justo, mais inteligente, mais bem-intencionado do mundo. Se sua postura for frágil, se sua aparência for confusa, se sua atitude for insegura, você será tratado como inferior. É duro ouvir isso, mas é necessário. Porque a partir dos 30, ninguém mais vai te dar tempo para amadurecer. Ninguém vai te segurar pela mão. O mundo espera que você já tenha entendido como jogar. E se não entendeu, vai ser engolido. Vai continuar vendo os piores homens ocupando os melhores lugares. Vai continuar assistindo pessoas medíocres tendo mais respeito que você. Porque elas aprenderam o jogo. E você ainda está tentando ser bom. Você ainda acha que o respeito é uma consequência da bondade, quando, na verdade, o respeito é a consequência da força. E força, aqui, é autocontrole, silêncio, foco, imprevisibilidade, coragem para cortar o que não serve. Você precisa começar a agir como alguém que tem um plano, alguém que não depende do agora. Alguém que enxerga adiante. Isso faz os outros hesitarem, porque a maioria vive no impulso. E o homem que parece pensar no longo prazo é temido, porque não é controlável. Ele não reage, ele responde. Ele não se emociona, ele calcula. Ele não corre atrás, ele se posiciona. E esse tipo de homem se torna raro, e por isso valorizado. Você não vai conseguir respeito com gritos, com desespero, com choramingo. Vai conseguir com firmeza, com distanciamento, com decisões que mostram que você não tem medo de perder quem não te valoriza. O problema é que muitos homens confundem respeito com aceitação e confundem presença com submissão. Você não precisa estar em todos os lugares, não precisa ser lembrado sempre. Precisa apenas ser lembrado da forma certa, como alguém que não é fácil de ter, que não é fácil de manipular, que não é fácil de prever. E isso se constrói com hábitos, com disciplina, com escolhas pequenas e firmes, com o tipo de silêncio que impõe mais que 1000 palavras. Você já percebeu que, quando começa a se afastar de alguém que te desrespeitou, essa pessoa começa a correr atrás? Isso é Maquiavel na prática. Quando você retira sua presença, revela seu valor. E quando você volta só se quiser e não por carência, você impõe respeito. Então, entenda de uma vez. O mundo não vai parar para te explicar como ser forte. Ele vai te esmagar até você aprender. E quando você aprende, começa a perceber os padrões. Começa a ver que tudo é previsível. Que as pessoas testam sua fraqueza, não porque te odeiam, mas porque precisam saber se você aguenta. E se você aguenta, você sobe de nível. Se não aguenta, vira degrau. Você precisa começar a agir com mais frieza, não para se tornar um monstro, mas para proteger aquilo que ainda resta de valor dentro de você. O homem que é emocionalmente instável nunca será respeitado, porque ninguém confia em quem explode por pouco, em quem se entrega por carência, em quem muda por medo de perder. Maquiavel dizia que os homens devem temer mais a perda do poder do que a dor momentânea. E você precisa escolher: ou sente a dor da solidão temporária, ou sente o desprezo constante de viver como alguém irrelevante. Chega um ponto da vida em que a única saída é se transformar. Não por vaidade, não por vingança, mas por sobrevivência. Você passou tempo demais esperando que os outros reconhecessem seu valor, mas o reconhecimento nunca veio. E a verdade é que ele não virá enquanto você continuar agindo como alguém que precisa ser reconhecido. O respeito nasce quando você para de precisar ser validado, quando você age como alguém que já tem valor, mesmo que ninguém veja. Maquiavel diria que o homem que se mostra independente do aplauso é temido, porque a maioria vive em função do olhar alheio. A maioria não tem identidade, só adaptação. E quando você se recusa a se
Adaptar quando você mantém sua posição mesmo diante do silêncio ou da rejeição, os outros recuam. Você precisa entender que o mundo é um grande tabuleiro e quem não sabe jogar vira peça de sacrifício. Não basta ser bom, não basta ter boas intenções. Você precisa saber quando calar, quando sumir, quando negar, quando endurecer. Homens que não sabem dizer não vivem uma vida de humilhações silenciosas. Perdem o respeito da mulher, do chefe, da própria família. E tudo porque têm medo de parecer duros. Mas Maquiavel já dizia que um governante que tenta ser bom o tempo todo está fadado ao fracasso. O homem forte precisa saber ser duro quando necessário. E você já chegou na fase da vida em que a suavidade excessiva virou seu maior inimigo. Você já notou que, quando começa a se valorizar, algumas pessoas se afastam? Isso é natural, porque você parou de se oferecer barato, porque você deixou de ser conveniente. E é nesse ponto que muitos homens voltam atrás. Eles sentem o desconforto da solidão e interpretam isso como um erro. Mas Maquiavel ensinava que o poder exige sacrifícios. E um dos primeiros sacrifícios é abrir mão de ser aceito por todos. Você não precisa ser querido, precisa ser respeitado. E o respeito vem do limite, da ausência, da firmeza. Vem da capacidade de dizer chega e seguir em frente, mesmo que ninguém vá com você. Você também precisa aprender a não demonstrar fraqueza. Isso não significa que você não sinta dor. Significa que você não entrega sua dor ao inimigo. Significa que você trata sua dor no silêncio, na disciplina, na ação. O mundo não vai te poupar porque você está sofrendo. Pelo contrário, ele vai apertar mais. Vai testar sua resiliência. Vai jogar pessoas na sua vida que só vão te respeitar se você mostrar que pode viver sem elas. E aí está o segredo de muitos que são admirados em silêncio. Eles não pedem nada, eles não imploram, eles não se arrastam, eles se retiram e no tempo certo voltam mais fortes. Maquiavel diria que o afastamento é uma arma tão poderosa quanto a presença e você precisa aprender a usar as duas. Talvez você ache tudo isso frio demais, mas olhe para a sua vida. Quantas vezes você foi caloroso, gentil, disponível e tudo o que recebeu foi desdém? Isso não é coincidência, isso é uma regra. O que é fácil demais perde valor. O que está sempre ali é ignorado. Você quer respeito? Então aprenda a criar escassez. Aprenda a fazer falta. Aprenda a se tornar um homem que não se oferece, que se permite ser encontrado, mas nunca implorado, que sabe seu valor, mesmo quando o mundo não reconhece. Porque esse é o tipo de homem que, cedo ou tarde, todos passam a notar. E quando notam, é tarde demais para tentar controlar. Maquiavel também falava sobre a importância de parecer virtuoso, mesmo quando você não é. Isso pode parecer hipocrisia, mas na verdade é inteligência estratégica. Você precisa controlar a imagem que projeta, não para ser falso, mas para proteger a si mesmo. Quando os outros acham que te conhecem por completo, eles param de te respeitar. Você precisa manter um ar de mistério. Ninguém precisa saber tudo sobre você, nem sua família, nem seus amigos, nem sua parceira. Isso não é maldade, é preservação, é domínio de si, é o tipo de controle que poucos têm, mas que todos percebem. Porque o silêncio bem usado é mais eloquente do que 1000 palavras. E por falar em silêncio, ele deve ser sua arma mais fiel. Quanto menos você fala, mais os outros falam por você. Quanto menos você se justifica, mais você é temido. E quanto mais você observa, mais poder você tem. O homem que fala demais é sempre previsível. E o previsível nunca é respeitado. A partir dos 30, sua vida precisa ser construída em torno da seletividade.
Seletividade nos afetos, nas amizades, nas palavras, nas atitudes. Você não pode mais desperdiçar energia tentando convencer quem não quer te ouvir. Não pode mais gastar tempo em lugares onde sua presença não é valorizada. Você precisa ser como o sol, aparecer com força, desaparecer sem aviso, e quando voltar, que seja com brilho que os outros não consigam ignorar. Você quer respeito? Então aprenda a se comportar como alguém que pode ir embora a qualquer momento. Isso muda tudo. A mulher sente, o chefe percebe, os amigos entendem, porque você transmite uma energia de liberdade, de quem não precisa estar, mas escolhe estar, de quem não está preso por necessidade, mas por decisão. E essa liberdade assusta, porque os fracos vivem presos ao salário, ao afeto alheio, à opinião pública. O homem forte é leve e, por isso, respeitado. Ele carrega uma leveza que vem da certeza de que pode reconstruir tudo do zero se for preciso. E essa leveza é confundida com frieza, mas não é. É clareza. Você precisa aprender a investir em si mesmo de forma implacável. Não para provar algo aos outros, mas para provar a si mesmo que você está no controle. Treine seu corpo, domine sua mente, controle suas emoções, elimine vícios, leia, estude, evolua em silêncio. Nada é mais poderoso do que o crescimento invisível, aquele que acontece nos bastidores. Porque um dia o mundo te olha de novo e não reconhece. E aí começa o verdadeiro respeito. Maquiavel dizia que os homens em geral se impressionam com mudanças súbitas, mas o que eles não sabem é que a mudança nunca foi súbita. Foi construída no escuro, com disciplina, com foco, com dor, com renúncia. Então pare de esperar reconhecimento. Ele virá quando você não precisar mais dele. Pare de buscar aprovação. Ela virá quando você se aprovar. E pare de tentar ser compreendido. Ninguém precisa te entender. Eles só precisam te respeitar. E isso você conquista com ausência, com mistério, com força interior. Você não é mais um garoto, você é um homem. E um homem, segundo Maquiavel, deve ser temido pelas escolhas que faz, não pelas palavras que diz. Deve ser lembrado pelo impacto que causa, não pelo quanto cede. Deve ser respeitado pela postura, não pelo discurso. É hora de se tornar esse homem, de parar de pedir licença para existir, de parar de se encolher para caber em espaços pequenos, de parar de ser acessível demais, previsível demais, gentil demais com quem não merece. É hora de olhar para si mesmo com frieza e perceber onde você se perdeu e onde precisa retomar o poder, porque o mundo não vai te oferecer nada. Você vai ter que tomar com postura, com inteligência, com silêncio e principalmente com decisões firmes. A partir dos 30, não há mais tempo para ser fraco, porque a fraqueza de hoje será a humilhação de amanhã. E você já passou da idade de ser humilhado. É hora de ser respeitado. E se ninguém vai te dar isso, você vai conquistar, sem gritar, sem se justificar, apenas agindo como quem não precisa provar mais nada. Porque esse é o homem que ninguém ousa ignorar.